Boa noite, pessoal. Eu sou Fábio Ribeiro. Estou começando mais uma live do escritório Fábio Ribeiro Advogados, nosso encontro semanal para tratar de assuntos, discutirmos assuntos referentes às mudanças no Poder Judiciário decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Essa sexta live terá um formato diferente do nosso bate-papo usual, onde o nosso convidado participa aqui do nosso próprio escritório. Hoje, o nosso convidado vai falar diretamente de Brasília, em tempo real, graças à tecnologia que nos une, que nos junta, que permite que nós nos informemos sobre os assuntos, nos mantenhamos informados. Para essa semana, o tema da nossa live vai ser a ação acidentária no âmbito da Justiça do Trabalho em época de pandemia. O advogado e sócio do escritório Marcos Vinícius Moraes já está presente, né? Vai ser convidado agora para poder participar da nossa live. Enquanto ele não entra, enquanto ele não aparece na tela, e nós vamos quem é ele, né? O Marcos, ele é sócio do escritório, está conosco há cerca de 12 anos, é um advogado muito atuante, experiente, e ele reside em Brasília, onde fica a nossa principal filial do escritório Fábio Ribeiro Advogados. A discussão hoje, o Marcos vai discutir com a gente esse assunto e vai trazer aqui as principais decisões dos tribunais no que se refere a essa pandemia do coronavírus. Nós sabemos que a pandemia está trazendo muitos efeitos, muitas alterações na nossa legislação, no nosso dia a dia, alterações nas relações de consumo, nas relações contratuais, nas relações trabalhistas principalmente, e por isso que nós invocamos esse tema hoje das ações acidentárias. Fica muito evidente que as ações, os acidentes de trabalho, né, com essas mudanças todas, vão continuar ocorrendo e até novos tipos de doenças vão surgir, novos tipos de consequências vão surgir em decorrência dessa pandemia. Nós podemos, desde logo, destacar aqui problemas até com as pessoas que ficam em casa, que não estão trabalhando, estão totalmente isoladas, são problemas psiquiátricos, né? Depressão, ansiedade, esse tipo de doença da alma, né, digamos assim. E também existem os outros tipos de doença que são daquelas pessoas que vão trabalhar que saem para trabalhar, né? E podem até contrair o próprio Covid, né, dentro dessa situação. Então, eu acho que o Dr. Marcos está presente aí. E tudo bem, Marcos? Estava explicando aqui, relatando quem é você, te apresentando aqui enquanto você vai entrar na nossa live. Então, o Marcos está falando diretamente de Brasília, né, onde ele já reside lá há cerca de 5 anos. E hoje ele vai participar conosco aí, vai dar a honra de participar conosco aqui dessa live sobre as doenças, as ações acidentárias. Bem-vindo, Marcos. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite aos nossos seguidores. É um prazer imenso participar dessa live e poder, pelo menos um pouco, dirimir as dúvidas, né, que estão surgindo de forma reiterada por conta dessas alterações que surgiram, né, de março para cá, que quando houve esse boom, né, da pandemia, infelizmente. Boa noite, Fábio. Pode seguir. Tá certo, meu amigo. Olha só, antes de darmos início ao nosso bate-papo, gostaria de lembrar vocês, aos espectadores, que podem participar, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas. Nossa equipe vai anotar as perguntas, você pode mandar diretamente pelo próprio Instagram, através do direct, ou então através do WhatsApp também do escritório. E ao final, as perguntas serão respondidas por nós. Tá? Também eu vou pedir a vocês a gentileza de compartilharem, né, essa live, recomendar às pessoas, os conhecidos, né, essa live através do compartilhamento do próprio Instagram. Um outro ponto também importante informar que, como eu estou em Sergipe e o Marcos está falando de Brasília, caso venha surgir algum problema no som ou na imagem,
eu peço a gentileza de vocês nos informarem, tá? Para a gente poder fazer as correções devidas aí, tá ok? Deixa eu colocar um outro fone aqui. Oi, Marcos, tá me ouvindo bem aí? Ouvindo muito bem, Fábio, perfeitamente. Tá certo, então. Bom, parece que deu uma travadinha, mas já tá normal novamente, né? Bom, Marcos, vamos começar então. Vamos começar então as nossas perguntas aqui. Bom, já que nós vamos conversar sobre ações acidentárias, né? Vamos começar do início, né? Você pode explicar para os nossos espectadores aí que não sabem o que é o EPI? O EPI, Fábio, nada mais é do que o equipamento de proteção individual que é utilizado pelo funcionário da empresa, né, no intuito de atenuar ou evitar alguma doença ocupacional ou acidente de trabalho. E como sabemos, nós, advogados, a norma regulamentadora número 6 obriga a empresa a fornecer o equipamento individual de forma gratuita e em perfeito estado de conservação para que o funcionário execute as suas atividades com segurança. Os EPIs mais comuns, né, são os protetores auriculares, os abafadores de ruído, máscaras, capacetes, cintos de segurança, cinturões, né, botas, botinhas, que são exatamente para prevenir acidentes. Muito bom, muito bem. Marcos, até gostaria de complementar essa informação e dizer que o Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho e da própria Previdência Social, o Brasil sofreu no último ano 2.500 óbitos em decorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Isso significa que o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de países com maior número de óbitos relacionados ao trabalho, né? Doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Pede somente para a China, Estados Unidos e Rússia, né? É interessante que eu trouxe aqui uma relação das principais categorias que sofreram o maior número de óbitos no Brasil nesse último ano, nesse apanhado do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Em primeiro lugar, o maior número de acidentes acontece com os trabalhadores da agropecuária, né? O trabalhador do campo. Esse é o que sofre mais acidentes. Em segundo lugar, são os motoristas de caminhão, que vivem nas estradas e nas cidades, né? Terceiro lugar, são os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Depois vem os serventes de obra, os pedreiros e os mecânicos. Essas são as categorias que mais sofrem os acidentes de trabalho e sofrem também com as doenças ocupacionais. A gente pode analisar, pode perceber que aqui a maioria é trabalho braçal, né? São aquelas doenças, aquelas atividades que exigem a força do ser humano, né, da pessoa. Então, é por isso que é muito importante o uso do EPI para prevenir as doenças ocupacionais e também os acidentes de trabalho aí, né? Bom, já que a gente está falando também, né, de acidente de trabalho, doença ocupacional, qual é a diferença, né? O que significa? Qual é o significado do acidente de trabalho e do que ele é diferente da doença ocupacional? Apesar de estarem interligadas e a doença ocupacional, Fábio, ela ser equiparada a acidente de trabalho, existem algumas diferenças mínimas, né, mas que são importantes no momento de diferenciá-las, né? O acidente de trabalho, ele é decorrente da atividade profissional, né, que causa uma morte, uma lesão corporal ou então uma perturbação funcional, né, que acarreta no trabalhador uma incapacidade, seja ela parcial, permanente ou temporária. E é fácil de perceber, né, é fácil de encontrar esse conceito na Lei 8.213/91, que, para quem não sabe, é a lei que rege os benefícios previdenciários, né, no âmbito do INSS. Já a doença ocupacional, ela é deflagrada
em virtude do exercício da atividade do funcionário. Apesar de parecer o conceito, elas são distintas e vocês vão entender quando eu informar alguns exemplos práticos. Por exemplo, o que seria um acidente de trabalho? No item anterior, no quesito anterior, você perguntou sobre o EPI, né? Então vamos colocar a ocorrência de um acidente de trabalho pelo não uso do EPI. Por exemplo, um pedreiro, ele está no canteiro de obras e sobe no andaime e esquece de colocar o cinto ou a empresa não forneceu o EPI devido, né? O cinto de segurança. Aí ele sofre uma queda do andaime, fratura uma perna ou um braço, seja lá o que for, um traumatismo craniano, seja lá o que for. Essa situação, ela equipara-se a um acidente de trabalho. Já a doença ocupacional, ela, por exemplo, um rapaz que trabalha repondo estoque nos supermercados, acostumado diariamente a carregar peso, a pegar aquelas caixas com grandes volumes, e ao passar do tempo vai gerando uma enfermidade, vai gerando uma lesão na coluna, uma lesão no ombro. Aí essa situação trata-se de uma doença ocupacional. Entendi, muito bem. Ô Marcos, se você quiser me interromper em algum momento aqui, você pode falar, viu? Ok. Tá bom. Olha, eu gostaria também de lembrar aqui aos nossos espectadores aqui, à nossa audiência, que o WhatsApp do escritório está disponível para esclarecer qualquer dúvida a respeito desse assunto ou de outras dúvidas que vocês tiverem, viu? A ideia nossa é sempre levar informação, principalmente nesse momento de pandemia, tá? Com relação a esse diferenciamento, essa diferenciação que você falou entre a doença ocupacional e o acidente de trabalho, Marcos, é bem interessante também informar as pessoas que as principais causas de acidente de trabalho e das doenças ocupacionais são a desobservância das normas básicas da segurança do trabalho, aquelas coisas básicas, vou repetir, o que é básico as pessoas deixam de fazer, as empresas deixam de cumprir. As más condições do ambiente de trabalho e também as más condições, o mau processo de trabalho, né? Aquele processo de trabalho ruim, onde a pessoa tem que, por exemplo, muito manual, né? Antigamente as pessoas usavam o torno mecânico e não tinham uma proteção individual. Então, esse tipo de torno, hoje em dia, eles têm trava de segurança, tem uma série de dispositivos de segurança. Mas ainda assim, as pessoas desabilitam esses dispositivos de segurança para poder ficar mais fácil para trabalhar. Essa é uma das principais causas, né? São as principais causas de acidente de trabalho e doença ocupacional. Eles deixam de observar aquelas coisas básicas, né? Eu trouxe aqui também, olha, o ranking das principais doenças e das principais lesões, né? Das doenças ocupacionais dos últimos 10 anos no Brasil. Então, os trabalhadores brasileiros sofreram mais com dores nas costas, aí mais voltado para aquelas dores musculares. Aquilo que você falou, o carregador de peso, aquela pessoa que carrega peso, ele vai ter dores musculares nas costas. Fratura nas pernas, pés, tornozelos, braços e punhos. Aí existe uma particularidade que nós precisamos explicar. Antigamente, antes da reforma trabalhista, o acidente ocorrido no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa, ele era considerado, enquadrado como um acidente de trabalho. E nós observamos nos últimos 10 anos uma explosão da venda de motos e de motonetas, né? Ficou muito fácil financiar uma moto. O valor da prestação da moto, às vezes, era menor do que a despesa com o vale-transporte mensal da pessoa. Então, todo mundo, muita gente comprou moto e começou a usar. E tem aquelas motonetas, que são as cinquentinhas, né? Que tinham uma cilindrada abaixo de 50, que dispensavam o uso de carteira de motorista. E também não precisa pagar IPVA. Então, elas proliferaram, muita gente comprou. E esse transporte, esse novo meio de transporte, causou muitos acidentes de trajeto. E aí, por isso, que está incluído entre as principais doenças ocupacionais e acidentes, as fraturas nos braços e pernas, aí, né? Punhos, cotovelos, tornozelos, né?
Então, está relacionado ao trajeto, ao acidente de corrida no trajeto. Em seguida, vem as lesões na coluna e nos ombros. Aí, as lesões na coluna já são mais referentes aos ossos, das vértebras, né, da coluna. E os ombros também, movimento repetitivo. A gente pode citar aqui os professores que têm aquela síndrome de impacto, né, porque ficam com o braço estendido escrevendo no quadro negro, ou escrevendo no quadro, né, naquele quadro branco hoje em dia, que é com um pincel atômico, né? Então, isso também acabou gerando um índice muito grande de doença e de afastamento das pessoas. E por último, aqui em quarto lugar, eu listei as 4 principais, são os episódios depressivos. Essa é uma outra doença ocupacional que está subindo muito rápido no ranking, né? No ranking de maior quantidade de doenças, maiores casos de doenças que afligem os trabalhadores brasileiros. Então, muito interessante ver isso, e isso tudo foi passado aqui, poderia ter sido resolvido com o uso do PI ou com a observação das normas básicas de segurança. Só para ter uma ideia, no último ano foram 700 mil acidentes de trabalho ou afastamento por doença ocupacional, né? Então é muita coisa. Vamos voltar aqui, Marcos, continuar a nossa explicação aqui. Vamos ver a hipótese, então, daquele funcionário que contrair o Covid-19 agora, hoje em dia. Ele vem trabalhar e adquire. Como fica esse enquadramento? O Covid vai ser enquadrado, a doença dele vai ser enquadrada como uma doença ocupacional ou acidente de trabalho? É importante, Fábio, até noticiar essa situação, que há uma semana atrás não, mas há uns 15 dias atrás, o paciente, né, o trabalhador que contraísse o Covid-19 teria que comprovar que contraiu no ambiente de trabalho. Aí, por conta dessa exigência essa prevista no artigo 29 da NP 927, né, que serviu exatamente para flexibilizar a relação trabalhista, muitas entidades começaram a ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF. E por conta dessas demandas, o STF agora, no dia 29 de abril, ele deu uma liminar, né, suspendendo a eficácia do artigo 29. Isso é um alívio para o trabalhador, porque imagine você, a empresa não parou de funcionar, você, no trajeto da empresa, chega ao trabalho, contrai a doença, você tem que comprovar que contraiu trabalhando, ter o ônus da prova é meio complicado para o trabalhador. E sem levar em consideração que é a parte hipossuficiente da relação. Então, por conta dessa suspensão ocorrida agora no dia 29, basta a pessoa contrair o vírus trabalhando, que equipara-se a acidente de trabalho. Entendeu? Verdade. E por conta disso, o funcionário ele passa a ter inúmeros benefícios junto à empresa. Sim. O doutor Marcos, o benefício que você fala é a questão da estabilidade. São inúmeros benefícios, Fábio. Por exemplo, em se tratando de INSS, para você obter a concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho, você teria que comprovar o acidente de trabalho, como bem eu expliquei anteriormente. É verdade. Deixa eu interromper você só um pouquinho aqui, só pode falar, só interromper um segundinho aqui. Essa questão, é bom que as pessoas saibam que a empresa, mesmo que o enquadramento agora seja automático, né, do Covid como uma doença ocupacional, a empresa tem o direito de defesa, né, aquele direito garantido na Constituição Federal, que ela tem o direito de tentar provar que o Covid não foi adquirido na empresa, né? Então, por exemplo, de repente de repente o trabalhador tem uma pessoa em casa que contraiu a doença, e ele contraiu a doença daquela pessoa em casa, e no trabalho não tem ninguém doente, né? Então a empresa também tem o direito e tem o poder de tentar provar o contrário, né? Que a doença não foi adquirida no trabalho, né? Exatamente, doutor Fábio. Inclusive, então, pode falar. Inclusive nas situações em que os funcionários estão em home office, né? Então, para você comprovar que você foi adquirido trabalhando no momento que estava no home office é meio complicado.
Por isso que essa suspensão que o STF fez, ela dá margens a inúmeras interpretações. É verdade, hein? É verdade. Agora, e no que se refere às responsabilidades da empresa? Como é que fica no caso do trabalhador ter contraído o Covid e ser considerado um acidente de trabalho? Nesses casos, Fábio, a empresa ela não pode suspender os depósitos do FGTS, né? E tem a obrigação de continuar repassando as contribuições previdenciárias, entendeu? E, posteriormente, caso aconteça algo pior com o funcionário, os dependentes podem pleitear judicialmente alguma indenização devido ao contágio ter sido dentro da empresa. Entendi. E aí, nesse caso de responsabilidade, aí sim entra aqueles benefícios que você falou também da estabilidade de emprego, né? Exatamente. O funcionário ele pleiteia o deferimento, na verdade, do auxílio-doença por acidente de trabalho e se o funcionário obtiver uma melhora no seu quadro clínico e voltar às suas funções, existe a chamada estabilidade provisória. Ou seja, a empresa não vai poder demitir esse funcionário sem justa causa, entendeu? Durante o período de 12 meses. Mas tem que destacar, não é porque o funcionário está na estabilidade provisória que ele vai poder cometer faltas graves que dão ensejo da demissão com justa causa. Então, popularmente falando, o funcionário vai ter que seguir trabalhando na linha, trabalhando direitinho para evitar a dispensa. É verdade. Pessoal, lembrar vocês aí que vocês podem participar, podem mandar as perguntas aqui, seja pelo WhatsApp, seja pelo próprio Instagram, que nós vamos responder no final, ok? O Marcos, sobre essa questão da estabilidade, você lembrou muito bem, é verdade. A estabilidade de emprego, ela protege a pessoa de uma dispensa sem justa causa, mas é dever do trabalhador se comportar de acordo com o exigido na lei, né, na nossa legislação, né, em relação ao seu trabalho, né? Ele não pode cometer atos que vão desabonar a sua conduta e que vão acabar gerando a sua dispensa por justa causa. Eu trouxe aqui um apanhado dos principais motivos que geram dispensa por justa causa no Brasil, né? Na nossa Justiça do Trabalho também, né? A causa mais comum é a insubordinação. E a insubordinação ocorre quando a pessoa deixa de cumprir alguma ordem que foi conferida por um superior hierárquico. Ou seja, ele deixa de fazer o que é pedido a ele sem nenhum motivo. Essa é a principal causa. Em segundo lugar, é a indisciplina. A indisciplina, ela é representada quando a pessoa deixa de seguir as regras, as normas internas da empresa. Por exemplo, a pessoa não respeita o horário de almoço, a pessoa não quer usar uniforme ou usa o uniforme incompleto. Uma outra situação, a pessoa não usa o EPI, né? Então, a recusa na utilização da EPI é um motivo para justa causa também. Um outro motivo... a terceira principal causa são atrasos frequentes e faltas frequentes sem justificativa. Então, não adianta a pessoa, passei mal, foi para o posto de saúde e não pegar o atestado médico. A empresa tem o direito de exigir que se apresente o atestado médico. Se o trabalhador reincidir em muitas faltas e muitos atrasos injustificados, isso também é motivo para justa causa, para dispensa sem justa causa. Por justa causa, perdão, ato falho. E o último motivo também, que é muito comum, são as ofensas físicas e as ofensas morais. Então, lutas corporais, xingamentos, assédio moral, assédio sexual, aqueles atos de humilhação que os supervisores, que as pessoas podem cometer com subordinados. E isso também é motivo para que seja a dispensa por justa causa, gente. Então, não é porque a pessoa está com a estabilidade que ele pode fazer o que quiser, o que bem entender. Tem que seguir as normas, né, da nossa legislação e cumprir seus deveres. Exatamente. Ô Marcos, vamos voltar aqui. Olha, eu queria te perguntar uma coisa também. A gente não falou como é que fica, então, o afastamento da pessoa, do trabalhador que tem Covid.
Quem é que é responsável pelo afastamento? Quando o paciente fica quando o trabalhador fica mais de 15 dias afastado, quem que fica responsável pelo salário dele? Sim, Fábio. Hoje, né, nesse ponto, a legislação não alterou. Os primeiros 15 dias após a comprovação do contágio, né, do diagnóstico, os 15 dias iniciais, quem paga é a empresa. A empresa, posteriormente, né, no 16º dia, ela faz o requerimento administrativo junto à Previdência Social, para aí sim o INSS analisar o requerimento e conceder o auxílio doença por acidente de trabalho. É importante que a empresa forneça todos os documentos necessários para comprovar o acidente de trabalho, porque às vezes o servidor do INSS ainda não sabe essa situação do Covid-19, ou seja, outra função, por exemplo, um acidente de trabalho, ele já sabe, o Covid-19 é novo ainda. Então é importante justificar o motivo do benefício ser concedido de acidente de trabalho, que é exatamente para resguardar os direitos do funcionário ao seu retorno, como bem você explicou. Entendeu? Entendi. Olha, você tocou no assunto aqui muito importante também. Eu gostaria de informar, de lembrar, na verdade, né, que está em vigor a portaria do INSS que criou a perícia remota. Né? Então, o trabalhador que contraiu o Covid e deseja requerer o auxílio-doença dele, que está afastado por mais de 15 dias e deseja requerer um auxílio-doença, ele é necessário anexar um atestado médico, o relatório médico, e esse relatório médico deve seguir as normas que estão na portaria. Quais são? Tem que ter o nome da doença e o CID, tem que ter o tempo de afastamento, precisa ter a assinatura e o carimbo do médico e ter a data atual, né? Então, são os requisitos para o relatório médico. Agora, também é indispensável que a pessoa apresente o exame que atesta a infecção da pessoa pelo coronavírus, né? Ele que mostre que o organismo dele está infectado pelo coronavírus. Aí, depois que anexa tudo isso, esses documentos são encaminhados, são submetidos a uma análise de um médico do INSS, e aí sim, esse médico vai poder conceder o benefício ou indeferir o benefício do auxílio-doença da pessoa que requereu. No caso de indeferimento, o trabalhador vai entrar com recurso administrativo perante o INSS, ou seguir as vias judiciais para requerer a concessão do auxílio-doença em razão do Covid-19. E nós podemos afirmar que as contaminações por Covid-19, o INSS tem concedido praticamente 100% dos auxílios-doença quando existe a comprovação de que a pessoa foi infectada pelo vírus. Né? Então, é uma informação importante para todo mundo aí. Bom, eu gostaria... Marcos, vamos passar para responder as perguntas agora, então? Né? As perguntas que chegaram para nós aqui. Como o senhor aí quiser. Eu vou começar aqui, então. Mário Matheus pergunta: e se no caso o trabalhador for um funcionário público? Bom, Mário, nesse caso, o afastamento do funcionário público, ele tem que ser submetido à junta médica do órgão onde ele está lotado, do órgão que ele pertence. Né? E aí vai seguir as mesmas regras que já seguem uma do outro doença ocupacional comum. Né? O Covid também é considerado uma doença ocupacional, a não ser que o trabalhador, que o servidor esteja em home office, tá? Agora, se ele estiver trabalhando, se estiver na repartição, a repartição estiver aberta, o Covid também é enquadrado como uma doença do trabalho, tá bom? Uma doença ocupacional, tá ok? Outra pergunta. A empresa é obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual, o EPI, doutor Marcos? A empresa, como eu bem informei no primeiro bloco, existe uma norma regulamentadora, número 6, que obriga a empresa a fornecer o EPI para o funcionário. E ela não pode cobrar esse EPI, não pode descontar em folha salarial esse EPI. O EPI é de forma gratuita, né? E a empresa, além de fornecer, ela deve fiscalizar, né, o uso do IPI, o uso adequado do IPI pelo funcionário para evitar
tanto o acidente de trabalho como também a doença ocupacional. Então, ela tem a obrigação de seguir, né, e de fornecer o EPI. Certo. Complementando aqui a pergunta, eu vou fazer um comentário aqui, já vou complementar a pergunta anterior aí do Mário Matheus aí, né? No caso do servidor público. Olha, o servidor público também deve receber o EPI. Também deve ter o EPI, e o EPI tem validade. Imagine só que a grande massa de trabalho de pessoas infectadas está sendo atendida nos hospitais públicos, né? E os hospitais públicos, a mão de obra é de servidores públicos. Então, eles merecem receber os EPIs eficazes, né? Que coíbam a contaminação. E esses EPIs têm validade, têm duração. Não pode passar 2, 3 dias com a máscara, luvas. Então, as pessoas têm que receber essa EPI de acordo com o trabalho que realizam. E isso vai gerar a contaminação por falta de equipamento individual eficaz e concedido da maneira e da forma correta e na quantidade correta, no tempo correto. Isso vai gerar muitas demandas judiciais ainda, com certeza. Vamos lá, outra pergunta aqui. Tenho depressão devido ao estresse do trabalho. É uma doença acidentária? Doutor Marcos, deixa para você. Se comprovado, né, que essa depressão ela foi adquirida por conta de algum assédio moral que essa pessoa está sofrendo na empresa, pressão, humilhação, ela pode ser sim considerada acidente de trabalho. Basta comprovar, né, que foi decorrente da função, que anteriormente ela não tinha, que passou a ter exatamente depois que começou a sofrer essas pressões, esse assédio moral. Então pode ser configurado sim um acidente de trabalho, Tufano. Tá ótimo. Outra pergunta se eu ficar incapacitado por mais de 15 dias, quem vai agendar a perícia no INSS? Olha, se a pessoa contrair o Covid, se for uma doença acidentária, se for uma doença ocupacional, se for um acidente de trabalho, a responsabilidade é da empresa. A empresa que vai fazer esse agendamento. Agora, no caso de você ter uma doença que não é acidentária, aí o próprio trabalhador pode fazer o agendamento através do portal do Meu INSS ou através até de um advogado, através do portal do INSS Digital, tá? Então, em caso de doença acidentária ou doença ocupacional, a empresa que é responsável por fazer. Em caso de outros tipos de doença não relacionadas ao trabalho, é o próprio trabalhador que faz, tá ok? Juju pergunta, a empresa pode exigir um exame negativo para o retorno ao trabalho após os 14 dias de afastamento por Covid? Doutor Marcos, quer responder essa? Passo para o senhor, doutor Fábio. Então tá bom. Olha só, a empresa ela pode exigir sim esse novo exame. Agora, se a pessoa adquiriu essa Covid no trabalho, o custo do exame é da empresa. Caso a pessoa adquiriu esse Covid fora do local de trabalho, a responsabilidade de apresentar esse exame é do próprio trabalhador. E para isso, ou ele vai para as clínicas particulares, ou ele vai para a fila dos testes públicos, né? E graças a Deus já chegaram muitos testes e a fila não está mais tão longa como era no início da pandemia. Então, nesse caso aí, se a pessoa pegou a Covid fora do trabalho, a responsabilidade em fazer o teste e apresentar o teste é sim do trabalhador, tá bom? E, realmente, para a segurança dos demais trabalhadores, a empresa tem todo o direito de exigir a apresentação do exame negativo, né, para contaminação pelo Covid depois dos 14 dias que a pessoa se curou, né? E essa exigência, Fábio, serve exatamente para a segurança dos demais colaboradores, né? Porque é uma doença de fácil contágio, então essa exigência ela é importante para poder colocar, né, em segurança todo o ambiente de trabalho. Sim. Bom, isso é verdade, né? Vamos para outra pergunta aqui. Meu patrão me forneceu o EPI e disse que caso acontecesse algo comigo, ele não se responsabilizaria. Essa informação está correta? E aí, doutor Bem, Marcos? meu amigo, posso responder? Pode responder aí. Passar para você essa aí. Pode.
Bem, meu amigo, nessa situação aí, você pode ficar tranquilo que o seu empregador ele passou a informação totalmente equivocada. Porque além de fornecer o EPI, a empresa tem que fiscalizar o uso do EPI. E já existem, inclusive, decisões na Justiça do Trabalho que responsabiliza a empresa por não ter fiscalizado o funcionário, entendeu? Então não adianta dizer, te entreguei, você fica responsável pelo uso. Não, tem que entregar o EPI adequado, em bom estado de conservação, e fiscalizar o uso devido do EPI pelo funcionário, que geralmente é feito pelo técnico de segurança ou pelo próprio dono da empresa, se não tiver o técnico de segurança. Pelo encarregado, né? Pelo superior hierárquico, né? Seja quem for uma pessoa hierarquicamente superior a esse funcionário, né, que tem um poder diretivo. Entendi. Vinícius pergunta: caso o INSS peça para comprovar que a doença ocupacional foi adquirida no trabalho, como iríamos comprovar, sendo que é uma doença de extremo contágio? Olha só, nesse caso aqui, foi como nós explicamos, né? A doença, se você está trabalhando, a doença, o Covid, automaticamente já é enquadrado, a doença, o coronavírus, já é automaticamente enquadrado como doença ocupacional, né? Então, o INSS já faz esse enquadramento automático, tá? Agora, se você não estava trabalhando, aí a empresa, você que vai fazer o seu pedido, quando você está trabalhando, a empresa que é responsável por fazer o seu pedido de auxílio-doença. Agora, se você não está trabalhando, você está em casa, em home office, e aí você que vai fazer o requerimento perante o INSS, aí a comprovação de que você contraiu essa doença em decorrência de ser natureza ocupacional passa a ser um dever seu, né? Que fica muito difícil, né? Quem trabalha em home office provar que pegou a doença, e que essa doença é natureza ocupacional. Agora, pode existir a situação da empresa também se recusar a fazer esse agendamento. Aí, nesse caso, quando a pessoa vai fazer o requerimento no meu INSS Digital, ele precisa informar que estava trabalhando na época que contraiu o Covid, tá? Que é para poder ver se esse enquadramento é feito. Caso o auxílio-doença venha sem o enquadramento da doença ocupacional, como auxílio-doença sedentário, aí cabe um recurso administrativo, né? Você vai fazer um recurso perante o INSS, também no portal do meu INSS, ou através de um advogado na plataforma do INSS Digital. Tá certo? Mais uma pergunta aqui. A empresa fornece algum papel informando que minha doença foi por conta do acidente de trabalho? Doutor Marcos, deixa para você essa aí. Para comprovar, né, quando ocorre, na verdade, o acidente de trabalho, a empresa ela tem a obrigação de fornecer o comunicado de acidente de trabalho. Né? Esse documento ele é muito importante para poder a pessoa comprovar junto ao INSS a natureza acidentária da sua enfermidade. Então, você levando o comunicado de acidente de trabalho até a análise administrativa para conceder o auxílio-doença por acidente de trabalho, é feita de forma mais facilitada, entendeu? Não precisa comprovar, né, que houve o acidente de trabalho. Mas existem, Fábio, casos que, infelizmente, as empresas se recusam a reconhecer esse acidente de trabalho. Aí o INSS não tem provas suficientes para poder deferir o benefício acidentário. Aí, posteriormente a essa concessão, aí ele pode pleitear tanto na Justiça do Estadual, seria para alterar a espécie do benefício, de 31 para 91. E na Justiça do Trabalho, caso comprovasse, né, através de um laudo pericial da Justiça Estadual, que é que chamamos de prova emprestada, né, no processo, utilizasse esse laudo na Justiça do Trabalho para poder pleitear alguma indenização por conta daquele acidente de trabalho ocorrido, entendeu? Então, voltando à pergunta, a empresa tem a obrigação de fornecer o comunicado de acidente de trabalho. Caso não forneça ao funcionário, aí ele tem que buscar os meios legais para poder adquirir. Tá certo. Muito bom, muito bem. Bom, pessoal, nossa live está chegando ao fim agora. Eu gostaria de agradecer todos que acompanharam ao vivo a nossa live aqui.
dizer que ela vai estar gravada e vai estar disponível no Stories do nosso Instagram por 24 horas, e ela também vai ser postada no nosso canal do YouTube, né? Então, quem quiser depois compartilhar, né, essa live com outras pessoas, esses são os meios para poder assistir o nosso, esse nosso encontro dessa semana aqui. Bom, queria agradecer aqui de coração o Dr. Marcos pela participação, viu, pela nobre participação, pelos excelentes comentários e explicações, né? E passo para você fazer suas considerações finais, Marcos. Obrigado pelas palavras, doutor Fábio. Vim de você um elogio, eu sei que é de coração. Mas só para um adendo referente às questões do Covid-19, que surgiu aqui, eu lembrei, para poder complementar, o Covid-19, ele isenta a carência. Já que ele é caracterizado como um acidente de trabalho, caso a pessoa não cumpra aquela carência dos 12 meses exigidos pelo INSS para poder receber o auxílio doença comum, né, que é o espécie 31, o Covid-19 ele automaticamente não faz com que o INSS não exija essa carência mínima. Então a pessoa pode ter a concessão do benefício auxílio doença por acidente de trabalho sem cumprir a carência mínima. Isso aí é um ponto positivo, entendeu? Mas para finalizar a nossa live, eu queria agradecer a oportunidade, mandar um abraço aí para todos os seguidores que nos acompanharam, né? Eu sei que está um tempo difícil, todo mundo em casa, ansioso com esse vírus que nos assola, mas eu tenho uma coisa a dizer: se cuidem, fiquem em casa quem puder, quem tiver que sair, saia devidamente protegido, máscara, álcool em gel, para fazer com que você não contraia esse vírus, que infelizmente o contágio é muito fácil. Fique com Deus, agradeço a audiência e até breve. Muito bem, Marcos. Excelente observação final em relação à necessidade, à desnecessidade de carência, né, para poder conceder o auxílio-doença quando há contaminação pelo Covid. Muito bem observado mesmo, acabou passando por mim também essa informação aí. Bom, pessoal, gostaria de lembrar aqui que as pessoas, né, vocês devem se informar sobre todas as alterações que essa pandemia, os efeitos dessa pandemia, nos contratos, nas relações de consumo, nos contratos que vocês possuem, nas relações trabalhistas, nas relações afetivas. Procurem informações, procurem saber os seus direitos, tentem resolver na forma administrativa. Caso não consigam resolver, procurem as vias judiciais. É certo que existem muitas pessoas que estão se compadecendo das outras e estão fazendo um grande trabalho, ajudando a quem precisa, mas também existe muita gente, grandes instituições, tirando proveito desse momento para ganhar mais, para ter lucro em cima dessa pandemia e dessa triste realidade que nós estamos vivendo hoje aqui. Quero encerrar a live hoje dizendo que o uso de máscara agora é lei aqui no estado de Sergipe, né? Então, só saiam de casa com as máscaras. Procurem se proteger, procurem proteger os outros também. Evitem ao máximo qualquer aglomeração, não se aglomerem, né? Saiam de casa só para o que realmente é necessário e façam muito uso aí da higienização, do álcool gel, lavar as mãos, tá certo? Então, muita atenção, essa doença é muito séria, né? Então, nós precisamos evitar essa propagação dela para que menos gente venha a sofrer, né? E cumpramos nosso papel social. E para finalizar, então, quero deixar aqui o meu grande abraço a todos e agradecer deixar um abraço fraterno a todos e agradecer a audiência de vocês e dizer que na próxima semana estaremos de volta com mais um tema relacionado a essa pandemia do coronavírus. Um grande abraço e até lá.